Agora você vai ver como acessar a conta do portal gov.br, que é um meio de acesso aos serviços públicos digitais. Essa conta garante a identificação de todo cidadão que acessa os serviços digitais do governo. Quem vai nos explicar direitinho como funciona é o Gessivaldo José da Silva, que é consultor técnico da Conamp. Gessivaldo, em que situações o microempreendedor pode ou deve utilizar esse portal? Se tratando do microempreendedor, ao momento que ele desejar abrir o seu CNPJ, quando ele entra para a tela do portal do empreendedor e pede para formalizar, automaticamente já joga ele para esse portal do GovBR, que é onde tem essa senha. Exige dele essa senha. Se ele não tem a senha, o que ele tem que fazer? Criar a senha dele e assim continuar a abertura do seu CNPJ MEI. É nesse momento que ele cria a senha que, na verdade, ele abre uma conta no portal gov.br. Sim, aí só essa conta aberta que aí ele tem todos os portais do governo federal liberado para ele, nessa conta que ele acabou de abrir. Então é uma conta essencial para o cidadão e para o microempreendedor individual. Por que esse acesso é tão importante? Porque ele é o que garante que aquele empreendedor é ele mesmo que está acessando, não outra pessoa. Isso é a confiabilidade do que está sendo feito é por ele mesmo, como se fosse a senha de um banco. Aliás, tem até um detalhe muito curioso, né, que fica de alerta para os empreendedores no que se refere à senha. Essa senha é criada no momento da abertura da conta. Muitas vezes, especialmente os microempreendedores individuais, eles recebem ajuda para abrir a conta, para criar um CNPJ. Exatamente. E não se dão conta de que naquele momento foi criada uma senha. E aí surgem os problemas, porque ele precisa acessar o meu INSS para a parte pessoal dele, né? Para ele poder conferir como que está a situação do INSS. Precisa acessar o site da Receita Federal para ele ver como que está o imposto de renda pessoa física. Nesse momento ele precisa da senha. Não foi ele que criou, ele vai ter que fazer a recuperação dela. E aí é onde ele pode ter alguns problemas, porque existem inúmeras formas para se fazer essa recuperação de senha. Mas tem duas formas que são muito utilizadas e que às vezes acaba dificultando a vida do empreendedor. Exatamente. Abrindo o microempreendedor, ele precisa de duas informações que ele não consegue abrir o CNPJ, que é cadastrar o seu e-mail e cadastrar o seu telefone. Quando ele acaba fazendo isso, ele pode ocorrer que não foi ele que abriu. Aí aquela pessoa que abriu o CNPJ para ele é que detém essa recuperação de senha. Se ele não tem contato com a pessoa, se ele não lembra mais quem é a pessoa, aí ele vai ter que partir para outras formas de recuperar a senha. E quais são essas outras formas? Como é que ele faz para recuperar essa senha? Para ele recuperar essa senha, ele tem ali, né, uma opção, seria uma das últimas opções, que eu já estou indo para ela porque é o que eu estou mais utilizando, que é ele pedir para o suporte técnico do portal GovBR para que mude essa informação de e-mail e de telefone. Qualquer uma delas que ele alterar, ele já consegue recuperar a senha posteriormente. Quais são os serviços que o microempreendedor vai utilizar, vai encontrar nesse portal? Quando ele entra no portal, os serviços principais que ele vai encontrar é aumentar o seu nível de confiabilidade da sua senha. Então ele consegue cada vez melhorar isso para que ele consiga entrar nos sites que exigem mais confiabilidade. Por exemplo, Receita Federal, ele quer acessar o seu imposto de renda com a senha principal que ele está ali, que é essa de começo, chamada senha bronze, ele não consegue. Ele precisa melhorar essa confiabilidade para que ele tenha acesso àquelas informações que são muito pessoais, né? Quanto ele ganhou, quais são os impostos de renda que ele emitiu, quais são os recibos que ele pode, inclusive, imprimir a própria imposto de renda dele, a própria declaração. O que é preciso para ele conseguir melhorar a confiabilidade dessa senha? Aí ele vai precisar de o quê? Algumas informações que ele precisa. Se ele quiser fazer um nível mesmo alto para ele fazer, ele precisa de um certificado digital.
que daí ele consegue apurar isso daí. Ele tem que responder alguns questionários lá dentro, e isso varia muito do tipo de portal que ele quer acessar. Microempreendedor, ele vai acessar somente informações para o CNPJ, alteração de dados, incluir informações do CNPJ dele, fechar o CNPJ, se for do desejo dele, ou ele até mesmo ele precisar de outras informações dentro do portal para fazer a alteração. Isso o microempreendedor. O microempreendedor. Agora, o microempreendedor, ele é um cidadão, e o cidadão precisa acessar todos os sites. Então, dependendo da sua confiabilidade, aí ele vai alterando. Existem alguns sites, no caso do meu INSS, que quando ele entra com a senha dele no portal do INSS, ele ainda precisa responder mais algumas perguntas para que depois ele possa acessar o portal. Ou seja, não é um portal, um serviço apenas para empreendedores. Não, é para todo cidadão. De forma alguma. É um portal para todo cidadão e que ele é obrigatório para quem quer se tornar um microempreendedor individual ou microempreendedor. Agora, além do portal, tem também o aplicativo para celular, que é o aplicativo gov.br. Pelo aplicativo, ele não abre um CNPJ, mas consegue ter acesso a informações e serviços. No aplicativo, são as mesmas credenciais, mesma senha, mesmo login. O aplicativo ele tem um detalhe importante, que é o reconhecimento facial. Esse reconhecimento facial permite que a confiabilidade dele seja muito maior. Então, esse reconhecimento facial, ele é cruzado com as informações da Receita Federal, onde vai pegar e automaticamente saber que ele é aquela pessoa, e ele vai ter acesso mais alto dentro dos portais do governo. Agora, o microempreendedor individual precisa desse acesso para abrir o CNPJ. Explica para a gente, Gessivaldo, quais são os caminhos, qual é o passo a passo? O passo a passo na verdade, ele vai acessar aquele site que ele precisa, ou até mesmo abrir o CNPJ MEI. Como exemplo aqui, meu INSS, ele já tem o CNPJ aberto, eu não sabia que tinha senha, ele vai entrar no meu INSS. Quando ele pede lá o site do meu INSS, ele vai entrar, ele já pede lá, entrar com gov.br. Ele vai pedir a senha, aí ele vai colocar lá o seu CPF. Quando ele coloca o seu CPF dentro do site, o que ocorre? Ocorre que ele vai pedir a senha, ele não vai ter a senha. Vai colocar lá que ele quer recuperar, que esqueceu a senha. Nesse momento, ele vai credenciar que ele não é um aplicativo e ele vai ter as opções. Dentro das opções, ele tem validação, bancos credenciados, o e-mail que ele pode recuperar, celular, e ele tem o internet bank, se ele tiver uma conta bancária, ele tem acesso pela internet, já consegue. Porém, nenhuma dessas opções para ele foi possível, porque ele não tem essa condição. O que ele vai fazer? Ele vai pedir para o site do suporte, ele vai pedir, entre em contato com o suporte. Quando ele clicar em entre em contato com o suporte, ele vai ter várias condições, um questionário para ele responder. Neste questionário, para que ele tenha que responder, ele vai preciso incluir o meu e-mail. Quando ele pedir para incluir o e-mail, dessa forma, ele vai preencher com todos os dados dele, nome, CPF, e que tem que ser realmente de acordo com o que ele está utilizando, e ele vai informar para que ele quer isso. E interessante, existe uma pesquisa pelo governo federal, onde ele quer saber qual foi a situação que ele está pedindo essa condição. Ou seja, ele quer saber se foi fraude, ele quer saber se foi cadastrado por uma pessoa porque o empreendedor deixou, ou se ele não sabia que tinha acesso, nem sabia que tinha existido. Então, existe essas três condições. Ele colocando uma delas, a ISAR se abre ali para ele poder fazer essa aplicação, e ele vai escolher.
qual que é o motivo que ele quer recuperar essa senha. Então ele vai abrir quais são os portais do governo que ele está querendo acessar, que está pedindo a senha. Ele tem o Meu INSS, ele tem Rede Sim, ele tem certificado de vacinação, que hoje pede essa informação. Ele tem a carteira digital, ele tem o ECAC, que é a Receita Federal, para consultar os seus impostos de renda. E ele tem Enem, Sisu aí para quem está fazendo aí está fazendo faculdade, e ele escolhe qual que é. Vamos colocar aqui Rede Sim. Ele colocou Rede Sim, aí ele vai preencher com o nome dele, e ele tem que tirar uma selfie com um documento de identificação, com foto e CPF e RG, geralmente a CNH. Depois que ele tirou esse documento com foto, ele anexa, tira uma foto do seu documento, anexa ao portal e logo em seguida ele envia a solicitação. Com 10 dias úteis aproximadamente, a informação do portal já foi alterada, ele pode entrar lá e solicitar a confirmação, que é um código validador que vem para ele, com 6 dígitos no seu SMS, no seu e-mail, no caso, qual for a opção que ele mudar, e aí ele consegue recuperar a senha. Essa forma é a forma melhor para ser utilizada para que ele tenha de novo o controle do portal dele, da senha. Mas é um serviço, um acesso indispensável hoje para qualquer cidadão. Com certeza. O cidadão ele precisa ter essa senha guardada, pessoal, intransferível e sem distribuir aí, pode usar lá. Não, isso não pode, porque ele tem acesso aí a informações dos portais aí que pode complicar a vida dele.